Bom, vamos falar hoje do gato de Schrödinger e vamos entender de uma vez por todas, né, usando mecânica quântica e desmistificar algumas coisas também. Primeiramente, antes da gente falar do gato de Schrödinger em si, né, esse experimento mental que muita gente acaba distorcendo, né, e interpretando de forma errada. E quando você vê muita gente falando, nossa, porque mecânica quântica molda o seu pensamento na balela, cara. Isso aí é coisa de coach quântico, nada contra, mas né, é você estar dando informação falsa a uma pessoa, basicamente isso. Então, bom, vamos lá. Primeira coisa, vamos considerar uma partícula quântica que pode ser, sei lá, um elétron. Se eu pego aqui um elétron, eu posso. Eu não faz muito sentido eu falar da posição desse elétron especificamente, mas faz sentido eu falar sobre a vizinhança que esse elétron pode estar. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um eixo coordenado que eu vou chamar de x, isso aqui mede as minhas posições. E aí eu falo, bom, aqui você está vendo que o elétron é uma partícula, eu desenhei como sendo uma partícula muito grande, mas na prática o elétron é muito pequeno, ele é menor do que o núcleo atômico, muito menor. Então, para eu saber de uma posição, né, uma vizinhança do elétron, eu vou chamar esse ponto aqui, por exemplo, de P e esse outro ponto de Q. E eu sei que o elétron está entre essas duas posições, né? Então, o elétron se encontra, eu vou chamar o elétron com um E menos, que ele é uma partícula de carga negativa, ele está entre a posição P e a posição Q, né? Na verdade é o contrário, aqui é Q. Ele está entre a posição P e a posição Q, certo? Ele pode estar aqui, basicamente esse é o intervalo que a gente vai encontrar no nosso elétron, certo? Entre P e Q. Ele pode estar em P, pode estar em Q, pode estar no meio, enfim. Eu quero saber qual que é a probabilidade de eu encontrar o elétron na posição P ou então na posição Q. Eu quero nesses dois pontos, certo? Bom, para isso a gente usa o que a gente chama de uma amplitude de probabilidade. Deixa eu só ver se está focado isso daqui. Ok. Basicamente, quando eu quero falar de um estado quântico, primeiro, como aqui no canal ainda não tem nenhuma aula de mecânica quântica na notação de Dirac, eu vou falar bem por cima como que a gente usa. Primeiro, quando a gente quer falar de um estado quântico, a gente usa função de onda, né? E para a função de onda, a gente usa a letra grega psi, como sendo então a nossa função de onda, por exemplo. O nosso estado quântico. Função de onda. Quando eu quero falar do estado quântico de um dado sistema, a gente usa um bracket. Nesse caso aqui é um cat. A gente chama isso daqui de um cat. Não é cat de gato, tá? É cat dessa forma. E a gente chama isso daqui de um bra. Esse aqui é um bra. E aí, quando a gente escreve alguma coisa, por exemplo, desse jeito, a gente tem um bracket psi, no caso. Mas enfim, isso são só nomes, tá? E aí, bom, como eu disse, como eu quero encontrar a posição desse elétron, no caso eu vou usar um bra correspondente à posição, a x, né? Ele vai ser uma amplitude de probabilidade, que eu vou chamar de P, é a amplitude de probabilidade, vezes esse nosso ponto P. E a mesma coisa, né? Mais aqui dessa forma. E aí o que acontece é o seguinte: isso daqui, como eu falei, né, a amplitude de probabilidade. Se eu quero calcular, por exemplo, a probabilidade de encontrar o elétron ou aqui ou aqui. Bom, vamos lá. A probabilidade de encontrar o elétron
na posição P, eu vou chamar P grande, índice Pzinho, ele vai ser a nossa amplitude de probabilidade vezes o seu complexo conjugado. Nesse caso aqui, a gente vai considerar esse cara aqui, né, no fundo ele pode ser um número imaginário, mas a gente vai considerar ele como sendo real. Então, para todo A complexo conjugado, eu vou considerar esse cara pertencendo aos reais e não ao conjunto dos complexos, para facilitar o nosso entendimento aqui. Até porque a ideia é entender o conceito e não a matemática em si. E aí, bom, isso daqui, né, eu posso reescrever isso aqui de maneira um pouco melhor, é a probabilidade de encontrar o elétron em x igual a P. X na posição P. Então isso é a densidade, a amplitude de probabilidade multiplicado pelo seu complexo conjugado. E a mesma coisa para a probabilidade de encontrar o elétron em x igual a Q. Vai ser a amplitude de probabilidade Q vezes o seu complexo conjugado. Tá bom? Dessa forma. E aí a ideia é a seguinte, vamos pro gato de Schrödinger em si, né? Posso desenhar ali, acho, dar espaço. O experimento mental, ele tem várias formulações, né? Eu vou fazer uma bem básica aqui, que é basicamente, se a gente tiver um gato dentro de uma caixa, então aqui eu tenho uma caixa, e aqui eu tenho um gato, ó o gatinho. Meu Deus do céu, eu não sei desenhar. E aí, você tem aqui um material radioativo, que tem 50% de chance, não precisava ser 50% de chance, pode ser 60 e 40, mas para facilitar novamente eu vou considerar que é 50-50. Ele tem 50% de chance de decair, e se esse átomo decai, um veneno é liberado aqui e o gato morre. E ele tem 50% de chance de não decair. Se ele não decai, não libera veneno nenhum e o gato continua vivo. A curiosidade de Schrödinger matou um gato, né? A gente pode dizer. Óbvio que não, tá? Isso é um experimento mental, não que isso tenha sido realizado de fato. Agora, então vamos lá. Se o átomo, por exemplo, se o átomo decai, meu Deus, decai, o gato morre. E obviamente se o átomo não decai, o gato vive. Não decai, o gato vive. Perceba que não existe a opção o átomo decai e o gato continua vivo, né? Obviamente essas duas opções, esta opção não existe. Se o gato vê o veneno sendo liberado, automaticamente ele morre. Não existe a opção dele ver o veneno sendo liberado e continuar vivo. Este é um estado que não é possível, um estado quântico que não é possível. Então, até no final a gente pode falar de emaranhamento, que é um negócio similar a isso. Mas vamos lá. Então, como que eu calculo a probabilidade deste átomo decair e de não decair? Como eu falei, é 50%. Então, deixa eu apagar isso daqui, depois a gente usa. Então é o seguinte. Eu vou falar que qual é o estado. Bom, eu coloquei aquele gato dentro daquela caixa e eu sei que ele tem um material radioativo. Se o átomo, a única forma de eu saber o estado daquele gato, né, se é vivo ou se é morto, é abrindo a caixa, né? Até então eu sei que ele pode estar em um dos dois. E aí a ideia é a seguinte, bom, vamos descrever o estado do gato. Então, o nosso gatinho aqui vai representar o nosso psi, né? Qual que é o estado dele? Bom, ele tem uma amplitude de probabilidade de estar vivo vezes o estado dele vivo. Então eu vou colocar GV aqui em cima, tá? Mas ele também tem a outra possibilidade, né? Que seria a probabilidade dele estar morto, a amplitude de probabilidade do gato estar morto,
vezes o estado dele morto. Ok? Veja que é a mesma coisa que a gente tinha com o elétron, né? Para o elétron a gente tinha, para a posição, né? Então a gente tinha uma amplitude de probabilidade num ponto, P, vezes o estado P, mais o Q vezes o estado Q. É a mesma coisa aqui, a mesma ideia, né? Bom, e aí quem que é essa amplitude de probabilidade? Bom, a probabilidade, vamos começar pela probabilidade. A probabilidade do gato estar vivo, então eu vou colocar PV, P vivo, ela é a amplitude de probabilidade do gato vivo multiplicada pelo seu complexo conjugado. Que, como eu disse, nesse caso eu vou considerar ele número real. Se ele é um número real, ele é igual a esse, né? Então, isso daqui é A vivo ao quadrado. A mesma coisa para o gato morto. A probabilidade, né, o PM vai ser a amplitude de probabilidade do gato morto vezes o seu complexo conjugado, que é a mesma coisa, né? O complexo conjugado e o número real em si. Então isso daqui é AM ao quadrado. Agora perceba, como eu falei, isso aqui tem 50% de chance de acontecer, do átomo decair ou não. Então, 50% é um meio, né? Então isso aqui é igual a um meio, isso aqui é igual a um meio. Se a gente extrai a raiz dos dois lados, né? Extrai a raiz aqui e extrai a raiz aqui, a raiz de 1 é 1 e a raiz de 2 é a raiz de 2. Então, a amplitude de probabilidade do gato vivo é dada por 1 sobre raiz de 2, assim como a amplitude de probabilidade do gato morto também é 1 sobre raiz de 2. Agora, se a gente voltar aqui e escrever isso dessa forma, substituindo o A vivo e o A morto, né, as amplitudes de probabilidade, por 1 sobre raiz de 2, o que a gente tem aqui, o estado com que o gato se encontra dentro daquela caixa, é esse daqui. 1 sobre raiz de 2, dele vivo, mais 1 sobre raiz de 2, dele morto. Então, eu posso até fatorar esse 1 sobre raiz de 2, né? Eu acho que fica até melhor. Fica 1 sobre raiz de 2. Gato vivo, o estado dele vivo, né? Mais o estado morto. E aí, é isso que a gente tem. Esta é a equação que fala pra gente, ó, o gato tem dois estados, ele está em uma superposição. Bom, ele está vivo, né, pela primeira parte da equação, e ele está morto pela segunda parte da equação. E aí você fala, ok, mas qual dos dois cai? Aí só abre na caixa pra gente ver. E aí entra o que a gente chama de colapso da função de onda. Porque quando eu abro a caixa, uma das duas soluções some, ela desaparece. Então, se eu abrir a caixa e o gato estiver vivo, por exemplo, isso daqui some. Isso daqui já era. E a mesma coisa, se eu abrir a caixa e o gato estiver morto, bom, então o átomo decaiu e isso daqui some e só fica aquela solução, certo? E por que eu falei que isso tem a ver com o emaranhamento? Vamos lá. O emaranhamento, no fundo, então só para terminar essa ideia aqui do gato de Schrödinger, não é que o gato está vivo e morto ao mesmo tempo e isso muda a nossa realidade. Não, lá dentro da caixa, a natureza já decidiu para ele, né, o destino dele. Dentro da caixa, se tiver um observador aqui dentro, vamos supor que eu coloque uma câmera aqui dentro. Bom, se eu coloco uma câmera ali dentro, aquele gato, a câmera vai filmar o gato morrendo ou o gato vivendo. Então não é que porque a gente não abriu a caixa, o gato está nos dois estados, ele está vivo e morto. Bom, o que tinha que acontecer com ele já aconteceu. Para a gente ver o que aconteceu, a gente tem que abrir a caixa. Mas até que a gente não abra a caixa, esses são os dois possíveis estados para o gato, certo? Então, por quê? Porque a gente não tem acesso lá dentro. Essa equação nos diz, olha, lá dentro pode ter acontecido uma dessas duas coisas. E é claro, isso aqui é o mais simples que tem, porque é 50-50, né? Então, vamos supor que um átomo que tenha 90% de chance de decair, e então a conta seria um pouco diferente, né? Ainda apareceria os dois possíveis estados para o gato.
mas com meio a meio fica mais fácil a gente fazer as contas, certo? Então, ok, vamos falar do emaranhamento, como eu falei, né? O emaranhamento, ele... Bom, na realidade está associado a duas partículas quânticas, né? Eu vou pegar o caso de partículas que tem spin meio aqui, que é o caso do elétron. E como eu disse, ele está... Eu vou usar para esse caso do gato e do átomo, porque, enfim, por questões de simplicidade, mas o emaranhamento quântico está relacionado a partículas quânticas, né? Não é uma partícula quântica e um gato, ou um objeto macroscópico, né? Mas a ideia ainda é válida, pelo menos para exemplificar. Quando a gente chegou naquela equação, né, o estado do gato, ele era 1 sobre raiz de 2 do estado dele vivo mais o estado dele morto. A gente fez isso com relação ao gato. A gente descreveu o nosso estado quântico em termos do gato. Eu poderia escrever o estado quântico em termos do átomo. Como assim? Bom, como eu falei, se o átomo decai, então o gato morre, né, automaticamente. Se o átomo não decai, o gato vive automaticamente. Como eu disse, não existe a opção do átomo decair e o gato continuar vivo. E também não existe a opção do átomo não decair e tipo não morrer. E morrer no caso, né? Se o átomo não decai, ele não morre. Se ele morrer, essa é uma opção que não existe, certo? Então eu tenho aqui duas coisas. Eu posso escrever tanto meu estado quântico em termos do gato, como eu posso escrever em termos do átomo que está para decair ou não. Então vamos pegar de novo aqui a nossa caixa, não deveria ter apagado, né? Aqui está o nosso gatinho, gato gordo, está comendo bem. E aqui está o nosso átomo, que está para decair. Então, se o átomo não decai, ele continua uma bolinha, assim, eu vou desenhar uma bolinha, né, como se fosse o átomo estável. Isso aqui é o átomo não decaindo. Não decai. Não decai. E eu vou desenhar aqui tipo uma onda, que é o átomo decaindo. Decaindo é emitir radiação, tá, gente? E aí, o negócio é o seguinte. Da mesma forma, né, como eu falei, ele tem 50% de chance de decair ou não. Então o gato tem 50% de chance de morrer ou não. Se eu for escrever o meu estado quântico em termos do átomo, eu vou escrever dessa forma aqui, ó. Bom, o estado quântico, eu vou chamar de R, porque de radiação, né, mas poderia ser qualquer outra coisa. Ele é 1 sobre raiz de 2. De novo, né, seria a amplitude de probabilidade do átomo decair, ou do átomo não decair, vezes o complexo conjugado, né? Ia dar 1 sobre raiz de 2 do mesmo jeito. Vezes o estado do átomo estável, né, não decaído, mais o estado do átomo decaído. Dessa forma. E aí você fala, bom, essas duas coisas são bem parecidas. Sim, de fato são. Eu tenho aqui o mesmo fator que multiplica a soma desses estados, né? Essas daqui são as amplitudes de probabilidade, né? As duas são 1 sobre raiz de 2. E aí, bom, veja, se eu pego e abro a caixa e vejo que o átomo está num estado estável, não decaiu, então isso aqui está diretamente associado com o gato estar vivo. Se o átomo decaiu, então isso aqui está diretamente associado com o estado do gato morto, certo? Veja que não tenho como cruzar essas coisas. Se o átomo decai, ele não pode, o gato não pode estar vivo lá dentro. Isso daqui é algo que não acontece. Da mesma forma, se o átomo continua estável, eu não posso encontrar o gato morto lá dentro quando eu abrir a caixa, certo? São duas coisas que não se cruzam. É uma para uma, certo? Aqui estava certo, na verdade, esse aqui eu apaguei. Isso daqui não acontece. Ou seja, eu posso escrever tanto o meu estado em termos do átomo quanto do gato. E é isso que a gente chama de um emaranhamento, porque esse estado está associado a esse.
e esse outro estado aqui está associado a esse estado. Vamos supor que eu pegue duas partículas de spin meio, como eu falei, que pode ser um elétron. Vamos lá, eu tenho aqui uma partícula de spin meio, e aí eu tenho outra partícula aqui. E aí eu separo elas a uma distância, qualquer distância. Certo? Bom, o spin delas pode ser o que a gente fala para cima ou para baixo, né? Vamos supor que eu não medi, mas uma partícula tem spin para cima, logo a outra tem um spin para baixo, né? Certo? Eu não posso ter as duas tendo o spin para cima, tá bom? Então, bom, eu pego uma das duas partículas e levo elas lá para longe, tipo para outra galáxia. E aí eu falo, bom, qual que é a probabilidade dessa partícula aqui ter um spin para baixo? Bom, eu vou falar, bom, o estado quântico dessa partícula, no caso, né, para spin, ela é uma amplitude de probabilidade, que eu estou chamando de alfa, vezes o spin dela para cima, o estado quântico para cima, mais uma outra amplitude de probabilidade beta, vezes o spin dela para baixo. Vamos supor que eu meça que essa partícula aqui, eu vou chamar essa daqui de 1 e essa daqui de 2. Vamos supor que essa partícula 2 aqui, eu vou falar que o meu psi2, eu medi ela com um spin para cima. Automaticamente, esse cara aqui colapsa, né? Então a outra partícula, a partícula 1, tem spin para baixo. Por quê? Porque essa eu medi para cima. Se eu medir essa para cima, a outra tem que ter para baixo automaticamente, não importa aonde ela esteja. Certo? Então ela tá... Não é que, como eu falei, né? Não é que quando a gente não mediu, ela tinha as duas ao mesmo tempo. A natureza já decidiu qual era o spin dessa partícula aqui. Só que quando a gente mede o spin de uma das partículas, a outra partícula que está longe, pode estar onde você quiser, ela escolhe que tem o spin para baixo. A princípio, ela poderia ter o spin para cima, nada impede ela. O que impede ela de ter o spin para cima foi a medição que a gente fez. Então, a medição que a gente faz afeta uma outra partícula. Certo? E, bom, como eu falei, a mesma coisa para o gato. Se eu meço esse cara aqui, se eu meço o átomo não decaído, então eu sei que o gato está vivo. A medição afeta a outra partícula, certo? Eu vou apagar aqui só um minuto para a gente ir para a última coisa. Bem, portanto, a forma da gente escrever, eu vou usar aqui o estado psi, a gente escrever o emaranhamento, é o seguinte, bom, isto é a amplitude de probabilidade, como eu falei, o gato vivo só pode estar associado com o átomo não ter decaído, então eu vou colocar aqui o átomo não decaído, um produto tensorial, não precisa se preocupar com o que significa isso. Isso aqui está associado com o gato vivo, mais 1 sobre raiz de 2, que é a mesma amplitude de probabilidade. E aí, se o átomo decai, isso está associado ao gato morto. Beleza? Espero que tenha dado para entender, espero que tenha desmistificado algumas coisas, né? Nossa, não é que não é igual o Schrödinger fez esse experimento mental para mostrar o quão estranho é a mecânica quântica, né? Porque fazer medição de uma partícula afeta diretamente a outra, coisa que não acontece no mundo macroscópico, por exemplo. Bom, se eu estou medindo a velocidade de um carro, com que velocidade um carro trafega pela BR, por exemplo, isso não vai mudar a velocidade com que o outro carro está trafegando, certo? Não é assim no mundo subatômico, né? Na escala subatômica. Então, bom, isso foi só um pouquinho do que é a mecânica quântica, né? A mecânica quântica é muito mais que isso. A gente tem, por exemplo, sistemas de 2 níveis, partículas de spin meio que eu estava mostrando aqui. E, bom, enfim, espero que tenha te ajudado e dado para você ter uma noção matemática e intuitiva do que é o gato de Schrödinger, beleza? Valeu, falou e fui!